hoje eu vou falar para vocês sobre como funciona o sistema de saúde na Holanda. É um assunto muito controverso porque acho que, sei lá, nenhum brasileiro que eu conheço gosta do sistema de saúde daqui, porque é o extremo oposto do sistema de saúde do Brasil. É muito diferente, completamente diferente. Então, se você está pensando em morar na Holanda, pesquise sobre o sistema de saúde para você não levar um choque tão grande quando chegar. Eu não sei ainda se eu me adaptei 100% ao sistema de saúde daqui, mas eu comecei a entender melhor como é que funciona e eu não tenho raiva mais, eu não tenho mais aquele ódio que eu tinha no início, que no início eu tinha muita raiva. Mas eu comecei a entender melhor e eu acho que faz até bem mais sentido do que o nosso no Brasil, só acho que é muito extremo às vezes. Primeira coisa que aqui o plano de saúde é obrigatório, todo mundo tem que ter. Quem não pode pagar, o governo ajuda. Por exemplo, meu marido durante muito tempo recebeu a ajuda do governo para pagar, que essa ajuda é assim, você paga o plano de saúde normal e todo mês você recebe um valor de volta. Dependendo da sua renda, de quanto eles acharem que você precisa de ajuda. Mas é obrigatório, todo mundo tem que ter. Se não tem carência, a partir do momento que você tem um plano de saúde, você está registrado, você pode fazer qualquer coisa. Existe o plano básico, que é uma média de 100 euros por aí. E aí você pode acrescentar coisas como fisioterapia, dentista, questão de óculos, essas coisas assim, né? Coisas mais diferentes, específicas. Existe uma coisa que é muito controversa, que se chama risco. Que esse risco é uma parte que, além do mensal que você paga, você tem que pagar esse valor durante o ano, que normalmente é 380 euros em um ano. No início, eu tinha ódio quando falava nesse risco, mas agora eu entendo que é igual com a participação no Brasil. Por exemplo, o plano de saúde da Unimed, eles não têm opção sem coparticipação, pelo menos não tinha quando eu morava aí. Todos os planos têm coparticipação. E a coparticipação funciona como? Sei lá, você fez um exame de sangue simples, você não paga coparticipação. Você foi no médico cadastrar no seu plano, você não paga coparticipação. Você precisou fazer uma ultra, aí você vai pagar, sei lá, 30% do valor da ultra, sendo que o limite de R$200 por mês. Como é que funciona esse risco aqui? 380 no ano, certo? Se eu for na minha House Arts, eu não vou pagar nada. Se eu fizer um exame básico, eu não vou pagar nada. Se eu precisar fazer um exame de sangue mais detalhado, como eu precisei já, aí eu vou pagar esse exame. Só que eu só vou pagar até o limite de 380 por ano. Quando eu passar desse limite que eu já paguei, não preciso pagar mais nada, vai estar tudo sendo coberto pelo plano. Então é a mesma coisa com a participação, só que não é por mês, é por ano. E ainda tem o seguinte, nem tudo você vai pagar o valor total, porque às vezes eu não entendo ainda muito bem essa parte, mas às vezes eu recebi um relatório, sei lá, do meu plano de saúde, dizendo você gastou isso, isso e isso, a gente cobriu esse valor e você tem que pagar esse valor. Então não é simplesmente, sabe, tudo que você usou você paga 380, mas eu não sei detalhadamente como é que funciona. Na minha cabeça é como se fosse a coparticipação no Brasil. E no meu caso, faz o quê? 1 ano que eu tô aqui, 1 ano e meio. Eu gastei muito mais do que 380, porque eu faço tratamento psicológico, né? Então toda semana eu tava no psicólogo. Pra mim vale muito a pena. O plano de saúde também cobre a maioria dos medicamentos. Existem aqui as drogarias e as apotecas. A drogaria seria como a gente tem a farmácia no Brasil e as apotecas seria para os remédios mais específicos, né? Na drogaria você consegue encontrar paracetamol, ibuprofeno, remédio para alergia básica, né? Espirro e tal, colírio para os olhos, remédio coisa para o nariz entupido, remédio para o estômago, para enjoo, essas coisas básicas você encontra na drogaria. Mas o anticoncepcional, por exemplo, você vai na apoteca, porque tem que ser com a prescrição médica. Meu marido toma um remédio para enxaqueca, é na apoteca, porque tem que ser com prescrição médica. Eu tomo antidepressivo, é na apoteca, porque tem que ser com prescrição. Antibiótico, que é muito difícil você conseguir, mas aí teria que ser na apoteca. Então, o que precisa de prescrição, você vai para a apoteca. O que não precisa, você vai para a drogaria normal. E o plano de saúde cobre a maior parte deles. Normalmente, se você for numa apoteca que é cadastrada naquele plano, que tem parceria com aquele plano, com a sua empresa, eles podem não cumprir o remédio, mas eles vão te pagar de volta um percentual. Você compra o remédio, manda o recibo para eles e eles vão te pagar de volta um percentual. E que já ajuda também, né? E sinceramente eu não acho caro o remédio aqui não, porque eu lembro que no Brasil eu gastava, quando eu tomava antidepressivo e ansiolítico. E eu gastava por mês acho que uns R$300. Aqui, sei lá, eu gasto 30
por mês. Então é muito, eu acho muito barato. Aí aqui tem a questão seguinte, o povo daqui ama paracetamol, então qualquer coisa que você estiver sentindo, eles vão mandar você tomar paracetamol, o médico inclusive. De dor de barriga, dor nos ossos, a uma unha que caiu, é paracetamol. Então isso aí você tem que se acostumar. Como é que funciona aqui o médico? Aqui você não vai para especialista, você vai para o médico da família. O médico da família chama Hausarzt, é como se fosse um clínico geral. Sendo que no Brasil, o clínico geral perdeu todo o seu campo de atuação, porque o clínico geral é, né, para clinicar de forma geral. Se precisar de especialista, você vai no especialista. Mas no Brasil, o clínico geral, ele só faz encaminhar para especialista. O clínico geral no Brasil hoje não faz mais nada. Eu acho que ele perdeu o campo dele porque os especialistas quiseram assumir total controle, né, da sua especialidade. Aqui, por exemplo, o preventivo, quem faz é a minha Hausarzt. Se naquele preventivo ela encontrar alguma coisa que precisa ser investigada, ela vai me encaminhar para uma ginecologista. Então eu não vou para ginecologista só para fazer o preventivo. Inclusive, uma coisa que eu achei bizarra aqui, quando eu recebi a carta para fazer o preventivo, eles dão a opção para você mesmo fazer em casa. Eu não sei como é que seria isso, mas eles dão essa opção. Então você não vai para o especialista por qualquer coisa. O seu Hausarzt, ele vai primeiro eliminar todas as questões para poder, se for realmente preciso, encaminhar para um especialista. Sim, as crianças também vão para o Hausarzt. Se adoecem, vai para o Hausarzt. De 0 a 4 anos, elas têm uma coisa, elas vão para um lugar chamado Consultatie-Bureau, que é para o acompanhamento da criança, essas coisas, para pesar, medir, ver se está crescendo tudo bem, essas coisas tudo. Vai para esse Consultatie-Bureau. Mas se adoece, é no Hausarzt. Aqui o preventivo só se faz a partir dos 30 anos e a cada 5 anos. Eu já vi em alguns lugares dizendo 10, mas a minha médica disse que era a cada 5 anos. E eu até questionei a ela, se no Brasil a gente faz todo ano, às vezes, dependendo da pessoa, do histórico da família, até 2 vezes por ano. Por que demora tanto aqui? Ela disse, não precisa, porque não desenvolve tão rapidamente o câncer, não. E assim, muita gente que eu conheço também fica muito revoltada com isso, mas eu não vejo aqui um número absurdo de pessoas com câncer. No Brasil, eu vejo muito mais pessoas com câncer, que é um país que trabalha com o preventivo realmente, né? E tem muito mais. Então, eu não sei o que é que acontece. Eu acho que tem todo um conjunto de coisas aí. Eu acho que a alimentação no Brasil, os alimentos mesmo, assim, tem muito mais veneno do que aqui, quer dizer, eu tenho certeza que no Brasil tem muito mais. E eu não sei se os equipamentos que se usam no Brasil são ultrapassados, eu não sei o que é, porque normalmente a pessoa faz o exame num ano, no outro ano, quando vê o câncer já tá grande, assim, eu não entendo como é que funciona, porque aqui isso não acontece, você só faz a cada 5 anos. Mamografia é só a partir dos 40 e também, assim, uma vez a cada 5 anos, eu acho. Não tenho certeza dessa parte porque eu não precisei fazer ainda. O que eu acho muito legal na questão do sistema de saúde daqui é que você vai para o seu Hausarzt e tudo que acontece fica registrado num sistema único. Por exemplo, eu tenho o meu Hausarzt, eu tenho a minha Apoteca e eu tenho o meu psicólogo, certo? Todos os 3 têm acesso a todas as informações, a todo o remédio que eu tomo, exame que eu fiz, alguma doença específica que eu tiver, eles vão ter acesso. Para poder ter informação de que tratamento pode ser melhor para mim. Por exemplo, eu tomava, né, um remédio para depressão e um remédio para ansiedade. Só que aí eu mudei o tratamento para focar no TDAH. Então agora eu continuo tomando remédio para depressão, porque ele também auxilia no TDAH. E eu tô tomando remédio para TDAH. Quando eu cheguei na farmácia, a primeira coisa que a farmacêutica me perguntou foi: você ainda toma esse remédio aqui? Porque esse remédio você não pode tomar junto com o remédio do TDAH. Eu acho isso interessante, porque eles têm acesso a essa informação. E outra coisa, se eu precisar mudar de Hausarzt, vamos dizer que eu mudo de cidade. Quando eu mudo de cidade, eu vou mudar de Hausarzt, né? Eu vou para o Hausarzt mais perto da minha casa. Quando eu chegar lá, ele vai ter acesso ao mesmo histórico. Ele vai ter tudo lá, todos os resultados dos exames, tudo. Então, eu não preciso estar contando a minha história over and over and over. Inclusive, quando eu cheguei, que eles pediram meu histórico a primeira vez, eles acharam incrível, um absurdo, como é que pode, que eu não tinha um histórico. Você não pode ligar pro seu médico lá pra pedir um histórico, senão, porque lá não tem esse negócio de meu médico, não existe isso lá. Muita gente reclama, e se você não se dá bem com o seu Hausarzt, não sei o que. Na clínica que a gente foi, tem 2 Hausarzt, um homem e uma mulher. Eu fui primeiro no homem e eu não me identifiquei com ele. E aí eu falei com eles pra marcar uma consulta pra mulher. E eu me dei muito bem com ela. Mas se eu não me desse bem com ela, eu ia pra outra clínica. Não sou obrigada a ir naquela pessoa. Não. Existe uma gama de clínicas que você pode ir. Eu anotei os negocinhos aqui pra poder lembrar. Sim, aqui uma coisa também que eu achei engraçada no início. O exame de ficha, você não vai num oftalmologista pra fazer. Você faz na farmácia. Ou então nas óticas. Tem farmácia que vende óculos. E eles têm uma maquininha lá que você faz o exame. Ou então você vai direto numa ótica de marca, pode ser qualquer uma. Os próprios pessoas que trabalham lá na ótica, eles são treinados para fazer os exames. E pra mim deu super certo. Na verdade, assim, deu super certo entre aspas. O meu óculos, eu acho que ele tá faltando alguma coisa, mas eu tenho um problema. Eu nunca faço esse exame de vista direito. Nem no Brasil, nem em canto nenhum. É terrível pra mim. E aqui tem o seguinte. Os holandeses acreditam que o seu corpo precisa de tempo para se curar. Então, uma coisa que eu ficava muito revoltada, eu vejo muita gente muito revoltada aqui, mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, é que, por exemplo, vamos dizer que eu tô com diarreia.
Aí eu, no primeiro dia, aí eu passo um dia com diarreia, aí eu vou no médico. Aí eu então ligo pro meu médico, tô com diarreia. Começou quando? Começou ontem. Aí ele vai com certeza dizer isso. Repouso, toma bastante líquido e toma paracetamol. Aí o povo diz, mas eu vou morrer. Não, tenha calma, gente, tenha calma. Porque ele vai dizer, se não melhorar, sei lá, em 2 dias, ligue de novo. Aí 2 dias não melhorou, beleza, massa, perfeito. Não melhorou, você tem que ligar de novo. Que com certeza ele vai ou lhe dar algum outro conselho de alguma outra coisa para fazer, seja soro caseiro, seja qualquer coisa, ou vai passar algum exame para ver se tem alguma coisa mais errada acontecendo. Se você for e ele disser, toma paracetamol e você nunca mais voltar, ele vai entender o quê? Que o paracetamol funcionou e que você não precisou ter nada, era só, seu corpo só precisar de tempo. Então, eu acho que é por isso que eles fazem primeiro essa questão do paracetamol, para dar um tempo e dizer assim, não, tenha calma, espere e veja se você vai melhorar. Porque no Brasil a gente tem muito essa urgência, né? Qualquer coisinha já tá no hospital. Então eles acreditam nisso. Então se você ficar revoltado e com raiva e tudo, você não vai se adaptar. Você precisa entender que aqui é diferente. Eu no início tinha muita raiva, mas agora acho que eu tô me adaptando. Eu ainda não sei se eu me adaptei 100%, vamos ver daqui pra frente. Mas eu não tenho mais nenhuma reclamação pra falar bem a verdade, eu não tenho, por enquanto não. Normalmente febre aqui se você passar, acho que é 2 a 3 dias com febre, tomando paracetamol e ibuprofeno e não melhora, aí você pode ir pro Halsarts. Se você for antes disso, ele só vai mandar você pra casa pra tomar paracetamol. Gente, como eu gravei esse vídeo já todinho inteiro e o celular não tá gravando, eu não sei se eu passei todas as informações, mas eu espero que sim, porque senão eu vou ter que gravar um outro vídeo. Mas eu acho que é isso. O que eu posso fechar falando é, como eu disse, na minha avaliação, eu acho melhor até agora o sistema daqui. Demorei muito pra me adaptar, quase o tempo inteiro que eu tô aqui, acho que, sei lá, de uns meses pra cá é que eu tô começando a repensar isso. Não acho perfeito, mas eu acho melhor. Eu acho que não precisaria ser tão radical. Eu acho que se o paciente tá se sentindo angustiado, o médico poderia pelo menos passar um exame pra você se sentir mais confiante. Eu não tenho reclamações mais, na verdade, do sistema de saúde daqui. Você realmente aprende a tomar menos remédio, você realmente aprende a repousar, você realmente aprende a dar tempo pro seu corpo para ele se curar, do que ficar se entupindo de remédio o tempo inteiro. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha passado todas as informações, espero que não tenha ficado muito longo. Se tiverem perguntas, podem comentar, não esquece de compartilhar com a galera, dar um curtir e me fala aí, você mora aqui na Holanda? Se você mora, me diz aí como é a sua experiência com a questão de saúde aqui. E é isso. Tô suando aqui, ai. Tchau.